Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional da PIBBH. Como é bom ter você conosco. Nós estamos aí já na segunda carta de Coríntios, uma carta escrita por Paulo a essa igreja para trazer renovo, orientação, para reafirmar ali as bases da nossa fé. E como é bom aprender com a palavra do Senhor, como é lindo ver como que Deus faz textos escritos há tanto tempo se tornarem vivos hoje sobre nós. E essa é a nossa oração, que nesse momento Deus fale contigo, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo e que a leitura dessa palavra venha transformar a sua mentalidade e o seu dia. Hoje nós estamos no capítulo 5 de 2 Coríntios e os versos de 1 a 5, Paulo inicia esse capítulo afirmando que, embora nossas moradas terrenas, ou seja, os nossos corpos aqui atuais, sejam temporáveis e vulneráveis, nós temos a esperança de um corpo glorioso que Deus nos dará. Essa visão nos lembra que a nossa vida não se resume a essa terra. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu e nós estamos numa trajetória até a eternidade. Então nós precisamos compreender que a vida eterna ela impacta no nosso comportamento e nas nossas escolhas diárias. Não dá para a gente viver com os olhos voltados para este mundo. Nós precisamos viver, buscar e ter a mentalidade da eternidade. No verso 9, Paulo expressa o desejo de viver de forma que agrada ao Senhor. Isso faz com que a gente reflita sobre as nossas prioridades nessa vida. Se eu desejo agradar o Senhor, o que deve motivar o meu coração? Deve ser aquilo que está no coração do Senhor. O desejo de agradar a Deus deve ser a força que guia as nossas ações. Então, na prática, isso vai fazer com que a gente estabeleça metas espirituais, relacionais e que toda a nossa vida material esteja alinhada com o propósito de Deus. Por isso nós precisamos já avaliar se os nossos desejos, a nossa conduta tem realmente agradado ao Senhor ou tem satisfazido as nossas vontades. Tem revelado o nosso eu, a nossa individualidade, o materialismo, o imediatismo desse mundo, dessa realidade que estamos vivendo. No verso 10, Paulo menciona que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que fizemos em nosso corpo, seja bom ou seja mal. E essa ideia então serve para a gente como lembrete de que as nossas ações têm consequências e que nós devemos viver com uma consciência clara. Nós precisamos entender que o reino espiritual é um reino de semeadura. É um reino de colheita. Então, se você hoje está colhendo coisas ruins, é porque você semeou durante um tempo coisas ruins. Se você muda a sua conduta agora, se você muda as suas sementes, a sua colheita não vai mudar amanhã. Ela vai mudar durante algum tempo. Então, nós precisamos ter a consciência que se a gente tem vivido em busca de coisas materiais, se a nossa semeadura tem sido para essa vida terrena, nós vamos colher coisas terrenas. Por isso que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Por isso que nós precisamos pensar na eternidade. Por isso que as nossas prioridades têm que ser as pessoas, os relacionamentos, tem que ser a vida com Deus, porque isso resultará numa colheita também espiritual. Nos versos 17 a 21, nós temos um dos trechos mais poderosos do capítulo, que é a afirmação de que em Cristo nós somos nova criação e embaixadores da reconciliação. A beleza do Evangelho é que nós somos chamados a transmitir a mensagem de reconciliação de Deus ao mundo. Ele nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Isso implica não apenas em ter esse relacionamento com Deus, mas em buscar com que as outras pessoas tenham um relacionamento com Deus. Então hoje você é um agente de transformação. Então quais são as avaliações, as aplicações práticas que você precisa sair desse momento do devocional com o Senhor em resolução? Primeiro, reserve momentos para refletir sobre a vida eterna. Querido, olhe
Leia Apocalipse, Cristo está voltando. É um tempo de urgência. Nós precisamos voltar o nosso olhar para a eternidade, porque isso trará impacto em nossas tomadas de decisões. E isso pode ser realizado através de leituras, de meditação, de oração, na célula. É compartilhar a nova Jerusalém, é trazer essa expectativa do céu, da eternidade, do que nós vamos viver para o nosso coração, para que isso se torne um anseio diário e isso transforme a nossa mentalidade. Reavalie o seu comportamento e as suas escolhas, considerando se elas estão alinhadas realmente com a vontade de Deus. Se você está vivendo como uma nova criação em Cristo, se você tem buscado realmente aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que está nos pensamentos do Senhor, aquilo que Ele já tem preparado para você. E claro, identifique alguém com quem você possa buscar reconciliação. Faça um esforço consciente para restaurar os relacionamentos, seja por meio de pedido de desculpas, pelo perdão, gesto de bondade ou pelo evangelismo. Você recebeu a reconciliação com Deus. Você recebeu o privilégio de ser um cidadão espiritual, um cidadão do céu. E cabe a você fazer com que outras pessoas alcancem isso. O capítulo 5 de 2 Coríntios nos exorta a viver com uma esperança viva e a entender o chamado que temos como seguidores de Cristo. Ao reconhecermos que somos novas criações e que nós somos embaixadores de Deus, nós somos desafiados a refletir essa verdade em nosso dia a dia, no nosso modo de falar, no modo de pensar, de se comportar, naquilo que nós buscamos. E nós precisamos hoje entender que a vida terrena é uma preparação para a eternidade, ela não é o fim. E cada ação nossa deve ser intencional, buscando glorificar a Deus e promover a reconciliação de todos com Ele. Então ore nesse momento. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, venha nos lembrar de que nós somos aqui apenas passageiros, que a nossa cidade é a Nova Jerusalém, é a cidade eterna, que nós estamos aqui, Senhor, só para revelar a Tua glória, para reconciliar as pessoas a Ti. Não nos deixem, Senhor, criar casas no caminho. Não nos deixe perder o nosso tempo, investir o nosso tempo em coisas terrenas, mas nos leve, Espírito Santo, a investir nas coisas celestiais, a investir na eternidade dos outros, a investir na nossa família, a investir, Deus, nas nossas identidades como filhos do Senhor. E Deus nos leve a ter uma vida intencional contigo. Ajuste o nosso olhar para que esse tempo aqui na terra seja o tempo de revelar o Senhor e nada mais do que isso. E nos ajude a buscar a Tua presença mais e mais, para que nós possamos ser um reflexo nítido da Tua glória e de quem o Senhor é. Que o Teu Espírito fale conosco nesse dia e que a gente possa ser transformado e que hoje a gente já possa semear de uma maneira diferente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!